Olá, crianças, bom dia! Que coisa boa poder encontrá-los todas as manhãs para a gente enriquecer juntos a nossa aprendizagem. Fico muito feliz de poder contar com a sua presença, todas as manhãs. Eu sou a tia Auricélia e cada dia trarei uma atividade diferente para que você possa enriquecer o seu conhecimento. Eu espero contar todos os dias com as suas atividades, contar todos os dias com a sua presença, com o seu carinho, com a sua atenção para os vídeos que nós trazemos todas as manhãs. As nossas aulas, elas são cada dia uma aula diferente da outra. Por quê? Porque nós trazemos as disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciência. Então aproveite cada aula, aproveite cada momento de aprendizagem e curta bastante os vídeos. Não esqueça que todos os dias você tem a oportunidade de nos enviar mensagem, fazendo perguntas, vídeos, áudios, fazendo perguntas sobre os conteúdos que nós já estudamos, tirando as dúvidas, para que você possa realmente aprender melhor. Então, nessa manhã, eu quero apenas agradecer a Deus, porque Ele nos dá todos os dias essas oportunidades. E nós devemos ser gratos a Ele. Gratos justamente porque Ele é bondoso conosco. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Olá! Hoje nós vamos estudar as medidas de capacidade. Quando a gente fala em capacidade, é a quantidade de líquidos que um determinado recipiente pode comportar ou pode suportar. Ou seja, a quantidade de líquido que eu posso botar em determinada vasilha, por exemplo, numa bacia, num balde, numa garrafa, em 1 litro. Então, a quantidade de líquido que eu posso botar ali é o que determina a capacidade de cada objeto, de cada recipiente. Observe aqui uma piscina. Nós temos aqui uma piscina, o desenho de uma piscina. Olhando para essa piscina, eu não posso dizer quanto de água ela possui. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é a capacidade que essa piscina pode suportar de água. Às vezes eu digo assim, não, essa piscina aí só tem 3.000 litros de água. Na verdade, ela pode ter 20, 30 mil litros de água, Se eu não sei a capacidade dela, eu tenho que pesquisar para me saber a capacidade delas. Para me saber a capacidade de determinado objeto, eu tenho que ter como medida o litro. Então, o litro é a medida de capacidade, tá? É a medida usada para medir líquidos. O litro é a medida usada para medir líquidos. Mesmo que eu use outros objetos, o litro é a referência. Por exemplo, eu tenho aqui 4 copos. Nesse primeiro copo aqui, eu digo que ele tem 0 litros, ou seja, ele não tem nada dentro, ele está vazio. Nesse segundo aqui, no terceiro e no quarto, eu posso dizer que cada um desses copos aqui tem 200 ml de água, Por quê? Porque é a capacidade que tem, que ele suporta de água. Mas como é que eu vou dizer que ele tem 200 ml? Porque eu sei que 1 litro, certo? Corresponde a 1.000 ml. 1.000 ml, tá? Então, cada litro tem 1.000 ml de água. Então, se eu digo, esse copo tem 200 ml, ele tem uma parte, Ou seja, ele tem 200 ml de água, ele tem uma parte do litro, tá? E assim são todos os outros objetos que eu coloco o líquido. Por exemplo, o filtro.
Quando eu pego um filtro, eu tenho que saber a capacidade dele. Às vezes é um filtro que só pega 2 litros, é um filtro que pega 5 litros, 12 litros, né? A jarra também, o pote. Às vezes o pote ele pega até 10 litros de água, né? Outro já pega menos, 1 litro, 2 litros. A jarra de fazer suco, de colocar água na geladeira. Muitas jarras em casa tem jarras que pegam até 2 litros de água. Outras só pegam 1 litro de água. Então eu tenho que saber que o litro é a medida referência para medir os líquidos. Aqui você pode observar que dentro dessa garrafa eu posso dizer que eu tenho 1 litro de água, né? Quando eu pego esse líquido e divido ele em partes iguais, aí eu vou tendo as medidas. Por exemplo, se eu pego 2 xícaras e cada um eu coloco a metade do litro, eu digo que essa xícara ela tem meio litro de água. Quando eu pego esse meio litro de água, eu divido em partes menores, eu vou dizendo que ela tem, essas xícaras, elas têm 200 ml, 150 ml, 250 ml de água e daí por diante, tá? Agora, nós vamos exercitar a atividade que está no livro, na página 166 até a página 169. Sempre lembrando que a medida principal para saber a capacidade dos recipientes é o litro. Em qual das jarras abaixo tem mais suco? Marque com X. Ó, se você observar a quantidade em cada jarra, você vai ver que essa primeira jarra é a que tem mais, né? Porque elas têm o mesmo tamanho, recebe a mesma capacidade, tem a mesma capacidade, mas uma tem mais do que o outro, né? Faça um círculo na garrafa que contém mais líquido. Olha só, essa aqui é a que está quase cheia, então ela vai ser indicada com um círculo, porque ela tem mais líquidos. E faça um X na que tem menos, então de todas elas a que tem menos líquido é essa última aqui. Contorne a panela em que cabe mais água. Por que eu sei qual é a que cabe mais água? Por conta do tamanho do recipiente, né? Por conta do tamanho da panela. Então, uma panela pequena, ela cabe menos água do que uma panela grande, né? Então, quanto maior a panela, mais água ela cabe. O líquido dos recipientes representados abaixo foi despejado em copos iguais. Veja, ó, aqui, essa jarra tá aqui, ela está vazia e foi colocada em 3 copos. Essa outra aqui, a segunda, ela também está vazia e foi colocada em 3 copos. Já essa outra aqui, ela está vazia e foi colocada em 4 copos. Então, em qual desses recipientes cabe mais líquido? Marque com X. A que cabe mais líquido é a última. Por quê? Porque você observa que o líquido que estava dentro dela deu para encher 4 copos diferentes, né? Observe a quantidade de chá nos bules a seguir. Ó, analise. O bule com mais chá pode encher 5 xícaras iguais. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas dessas xícaras você acha que o bule com menos chá pode encher? Aqui você tem mais ou menos a medida. Esse enche 1, 2, 3 e esse enche 1, 2. Então, 2 xícaras. Enumere as jarras abaixo, começando pela que cabe menos suco e terminando pela que cabe mais. Então, aqui você tem que ver o tamanho. A número 1 cabe menos. Aqui cabe uma quantidade mediana ao 2 e aqui cabe muito a 3. A jarra que cabe mais suco enche 5 copos. Quantos desses copos podemos encher com as outras 2 jarras? É só você dividir. Aqui encher 1, 2, 3, 4, 5. Observe que aqui enche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7
copos. Tenha um bom estudo, pratique bastante, leia. Se tiver dúvida, mande mensagem e boa aprendizagem. Até mais!